fiquem à vontade. Tem uma pergunta que a Adriana fez aqui, que eu, inclusive, era que eu ia fazer, né? E eu acho que posso começar até para perguntar para o Guilherme, que foi, a Adriana faz uma pergunta sobre quais os controles, né, necessários para esses efeitos off-target na edição gênica, né? E outra coisa que eu queria, Guilherme, depois, né, de assistir o vídeo também, eu fiquei muito na dúvida de como é que está o desenvolvimento, né? Porque tem essa potencialidade também, né, de animais, de você ter animais, né, modificados pelas ferramentas de edição gênica, e também ensaios clínicos que já têm usado, né, por exemplo, dessa tecnologia. Como que está essa perspectiva aí internacional? Pelo menos nacionalmente a gente ainda não recebeu nada, né, para aprovar. Mas como é que está o desenvolvimento disso? E os controles, eu não sei o quão foi mencionada a questão do efeito off-target, o quão ele é prevalente, vamos dizer assim, né, nessas novas ferramentas. Obrigado, Renato. Pessoal, é o seguinte, ó, para quem viu o vídeo, né, lembra que a história do efeito off-target é basicamente o seguinte: quando a nossa ideia é modificar um gene, né, e a gente sempre busca, obviamente, ser o mais específico possível, tá? Desenhar sequências de DNA que possam reconhecer apenas uma única região no genoma, né, para que não exista uma quebra ou um efeito sobre qualquer outra região. O off-target é quando a gente acaba falhando nisso, ou o sistema acaba reconhecendo uma outra sequência, e eu posso ter múltiplos sítios do genoma que são reconhecidos pela Cas9, por exemplo, ou pela minha nuclease, e que vão acabar gerando, então, possíveis efeitos indesejados, ou quebra do genoma em pontos indesejados, podendo, inclusive, causar, na pior das hipóteses, por exemplo, um processo de tumorigênese, um câncer. Tá? Então, a pergunta aqui é o seguinte: como é que a gente controla isso? Tá? Quais são os controles que a gente precisa fazer? Bom, a gente precisa, durante o desenvolvimento de uma linhagem ou durante o desenvolvimento de uma terapia, fazer pelo menos alguma técnica que nos dê algum indício de que esse off-target, esse efeito off-target não está acontecendo ou acontece em níveis irrelevantes. Tá? Existem diferentes técnicas para a gente fazer isso. Tá? As melhores técnicas são as mais sensíveis, e aí elas são baseadas basicamente em sequenciamento de nova geração. Tá? Então, tu faz um sequenciamento e detecta em que pontos tu está tendo aquele efeito off-target. Tá? A gente tem como predizer, existem softwares que predizem quais são os potenciais off-target daquela sequência. Tá? Uma coisa que a gente pode fazer é sequenciar esses pontos específicos, tá? Mas isso nos dá uma análise robusta, mas um pouco enviesada, tá? Porque eu não estou vendo o genoma todo. Se a gente faz uma técnica um pouco menos enviesada, que é um sequenciamento total, ok, aí a gente já tem uma resposta melhor nesse sentido. Tá? Existem outras técnicas para avaliar isso também, e aí são técnicas bem específicas de biologia molecular, eles chamam de, por exemplo, a técnica de digenoma. Basicamente tu digere o genoma e tu acopla pequenas porções do DNA e depois sequencia aquelas pequenas porções para ver aonde essas porções estão, para ver se existe um off-target ali. Tá? Então, o ponto principal é a gente precisa fazer alguma técnica de controle de off-target quando a gente vai fazer uma edição. Tá? Se a gente utilizar uma técnica totalmente não enviesada, né, como um sequenciamento, a chance da gente encontrar é maior e ela é mais sensível, ela detecta eventos mais raros. Tá? Acho que a minha resposta seria essa para vocês. Se isso está sendo feito em ensaios clínicos, sim, geralmente obviamente, antes de partir para o ensaio clínico, tu tem que ter pelo menos um dado de off-target, se ele existe ou não e qual é a frequência. Nesse caso, Guilherme, só complementando aí, como você falou, né, as ferramentas de sequenciamento vão né, predizer, e, por exemplo, eu teria que ter 0
Ou existe um limite, ou como você gerencia isso, dependendo do ponto que você mapeou? Dificilmente tu vai ter zero, tá? Porque existe uma, uma proporção de eventos que acontecem, tá? O que acontece é, geralmente, o que tu tem é menor do que o limite de detecção da técnica, e aí aquilo ali não é, vira uma coisa irrelevante, tá? Pode ser erro do sequenciamento, por exemplo. E aí, isso geralmente, assim, menor do que 1%, já é bem razoável, tá? Aí vira um evento muito raro. As técnicas de sequenciamento pegam até, assim, para vocês terem uma ideia, se a gente fizer um sequenciamento normal de Sanger, tá? Dificilmente a gente vai conseguir ver off-target, porque a sensibilidade da técnica é de 10 a 20%, não, sendo bem otimista. Num sequenciamento de nova geração, a gente consegue pegar 0 ponto alguma coisa por cento. Então, aí vira uma técnica muito mais robusta. O que a gente tem visto em trabalhos é o seguinte: as pessoas mostram, o limite de detecção da técnica é esse, a minha técnica está mostrando sempre abaixo do limite de detecção. Tá? E aí tu tem que ter em conta qual é o limite de detecção. O ideal é que seja bem menor do que 1%. Tá? Mas não, dificilmente vai ser 0,0 em qualquer ponto do genoma. Não vai ter nenhuma queda. Com relação aos teus, a pergunta sobre os animais, né? Dos animais... sim, isso está bem comum em outros países já, né? A geração de animais nocaute por edição de genes, tá? E aí não só animais, os mais tradicionais que a gente trabalha em laboratório, como camundongos, por exemplo, ou peixes, mas inclusive, por exemplo, primatas com sequências modificadas por edição de genes, sim, isso acontece, como estudo para modelos, principalmente de doenças genéticas, tá? Então, isso é bem comum. Não sei de casos no Brasil ainda de animais, pelo menos que tenham passado pela CTNBio, assim, animais maiores, né? Eu sei que tem o caso, por exemplo, de um touro que foi engenheirado com edição de genes, tá? Mas o que se usa ali é o sêmen do touro para a geração de novos animais. Certo. Tem aqui uma pergunta. Como que estão, Lígia, eu acho que foi até minha, e aí você falou um pouco mais para frente, né? Como é que estão as perspectivas para uso dessas células tronco, né, embrionárias aí no mundo, né? E com relação àquele ensaio que você colocou, eu lembro há muitos anos, né, dele, da Geron, que aí agora então é uma outra empresa. Como é que tem notícias das perspectivas, né? E como que estão esses ensaios que até que você citou, né? Em Parkinson, como é que está isso? Esse ensaio da Geron, que depois virou, nunca mais soube. Provavelmente, eu não acho que eles tenham tido nenhum efeito adverso, formação de tumor, porque senão isso teria que ser reportado. Mas provavelmente, enfim, não sei se células não sobreviveram, não sei o que foi, eles não sei em que ponto está, nunca mais ouvi falar, e vamos combinar que já fazem 11 anos, né? Em contraste, por exemplo, aquele ensaio com as IPS em degeneração macular, enfim, você já tem publicações aí mostrando segurança, sobrevivência das células, e como ninguém é de ferro, apesar de não ter relevância estatística, alguma eficácia, né? Porque, em geral, eles injetam em um olho e aí ficam fazendo a comparação da progressão da doença, né? No olho tratado e não tratado. Então, enfim, as coisas são promissoras. O ensaio de Parkinson é interessante porque eu não sei se vocês se lembram, há muitos anos atrás começaram uns ensaios clínicos para Parkinson, mas usando células fetais, células derivadas de fetos abortados. Eu não me lembro se isso foi feito na Suécia, enfim.
que era uma coisa, enfim, um pouco perturbadora, até porque para você ia precisar de não eram células cultivadas, né? Então você ia precisar de uma quantidade de material de aborto, assim, não era uma coisa viável, né? Mas depois de um tempo viu-se a eficácia disso. Então disseram, poxa, a coisa é eficaz, agora a gente precisa de uma fonte alternativa, porque, né, material de aborto não vai dar para ser. Então, baseado nisso, retomaram com muita ênfase a história de produzir essas mesmas células a partir de células pluripotentes, né? E aí começou-se esses testes. Então, existe assim, um grande entusiasmo em relação a esses testes com Parkinson. Mas aí a gente tem essa questão que eu falei da compatibilidade, né? Enfim, bacana, a gente está fazendo essa terapia personalizada para Parkinson. A tecnologia tende a avançar, sim, e tornar o que hoje em dia seria uma coisa, né, a coisa personalizada, seria quase que proibitiva, mas tudo bem, isso tende a melhorar com o tempo, o custo e a eficácia de se produzir isso. Mas, de qualquer forma, procura-se essas coisas alternativas de, por exemplo, gerar essas bibliotecas, essas coleções de células compatíveis, mais compatíveis com determinadas populações, para que, pelo menos, você possa tratar tudo bem, pode não ser todos os pacientes, mas também não é um só, é um conjunto de pacientes com uma linhagem, tá? Eu tava aqui na cabeça para fazer essa pergunta para o Guilherme, aí saiu, aí eu vou aproveitar, então vou perguntar para os dois, na questão, por exemplo, de células, né? Por exemplo, de você ter aí um produto com células embrionárias numa situação para registro aí. Como que fica a questão das patentes, Lígia, com relação à célula? E a pergunta para o Guilherme é com relação, por exemplo, se eu quiser usar, né, fazer um produto também utilizando CRISPR-Cas9, como é que é a patente disso? Como funciona? Olha, Renata, eu ia dar a resposta mais curta, que era não sei. Eu imagino que você não patenteie a célula, mas você patenteie o processo para transformar aquela célula no neurônio dopaminérgico, o processo para transformar. Você patenteia o processo, mas eu confesso que eu não sei. No caso da edição, o que a gente, pelo menos nós, que a gente acaba patenteando, é o vetor que tu utiliza para fazer a edição. Tá? Então, que tu cria um vetor diferenciado, um vetor baseado, seja viral ou não viral, né? Com uma estrutura específica, e aí tu patenteia esse vetor. A gente tem algumas patentes até licenciadas já de patenteamento do vetor para fazer uma edição de genes. Entendi. Posso perguntar também, ainda dentro da história da patente, porque assim, teve a briga das patentes, o Broad com a Califórnia, não sei o quê, e, enfim, existe lá uma patente nos Estados Unidos para o uso dessa tecnologia para a edição de células humanas. Como é que funciona isso, Guilherme? Você tem que, se você fizer algum produto que envolva o uso dessa tecnologia, você tem que ter um licenciamento de lá? A gente sempre trabalhou, até hoje a gente sempre trabalhou com as coisas em vivo, e aí o que a gente fez, na verdade, foi patentear o lipossomo que a gente utiliza para fazer a transfecção, por exemplo. Então, é o produto para a edição. Então, foi sempre nesse sentido que a gente patenteou as coisas. Se a gente precisa de uma licença para qualquer coisa envolvendo edição de genes, por exemplo, assim, creio que não, tá? Pelo menos a gente submeteu isso e não voltou nada para nós, no sentido assim, não é patenteável, porque já existe, ou vocês têm que reportar isso para o original. Então, creio que não. Mas eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que ir aprendendo, sabe? Porque conforme vão surgindo diferentes tipos de produtos nessa área, o próprio patenteamento vai acabar sendo um desafio.
Assim, e é muito interessante que a gente estava discutindo patente em todos os, né, os módulos, e realmente o quão complexo é, né? E assim, até a coisa das carticels, né, do domínio 41BB, que tem uma questão de patente e tudo. Então, assim, realmente, eu acho que isso é um desafio, inclusive, para o desenvolvimento, né, desses produtos aqui no país, né? Então, bem Eu interessante. concordo com a Prof. Lígia que o processo em si, sim, pode ser patenteado sempre, né? Esse acho que é mais tranquilo. Agora, com relação ao produto, concordo, acho que as células não são patenteáveis, a gente sabe que sequências aqui no país não patenteia, né? Mas o produto de edição, tu pode patentear para fazer a transfecção, modificação, quer seja. Tem uma pergunta aqui da Adriana Lígia, uma coisa que a gente discutiu, né, nos outros dias do curso foi a questão da segurança, né, com as células pluripotentes em relação a tumores genes. Que testes e critérios de aceitação as agências deveriam exigir nas células diferenciadas para garantir que não há células indiferenciadas remanescentes no produto? Dri, quer complementar? Não, acho que é isso mesmo, assim, que a gente vinha usando, né, Lígia, o OCT4, não sei, eles faziam citometria, alguma coisa assim, mas é uma preocupação que apareceu muitas vezes, né, quando a gente estava discutindo, né, Rei, com essas questões, né, porque a gente na academia, a gente fala, o OCT4 na NOG, não sei o quê, mas para eles, assim, é sempre, o que a gente vai ter que exigir, qual é o critério de aceitação, é sempre muito, assim, específico, né. Quer dizer, você está falando o critério de aceitação do produto, né, da célula diferenciada para poder ser... O que eu vi nessas terapias, que é uma prova empírica. A gente ainda não tem marcadores que você possa testar nas suas células. Claro, você tem que fazer uma caracterização do produto celular por citometria, por o que você conseguir, mas você tem que fazer o teste empírico em animais e testar, naquele meu batch, isso forma tumor quando eu injeto. Agora, quantos animais, que dose celular, não sei se isso está definido, se existe uma regra, por exemplo, que o FDA exige, se isso já está... se tem uma coisa cartesiana, mas assim, do ponto de vista qualitativo, e a gente pode ir atrás disso, mas do ponto de vista qualitativo é essa coisa empírica mesmo, na prática, isso forma tumor se eu injeto no animal? Certo. Tem uma pergunta aqui também da Adriana para o Guilherme, se você poderia comentar sobre os sistemas de entrega de CRISPR. Hoje, estão usando apenas a AV em ensaios clínicos ou também usam vírus integrativos? E como você vê o uso clínico de sistemas de entrega não virais? Obrigado, Adi, pela pergunta. Na verdade, é o seguinte, existem estudos clínicos envolvendo AAV, então, para todo mundo entender, né? A gente precisa de 2 componentes para o sistema de edição, né? A nossa nuclease, que no caso do CRISPR-Cas9 é a Cas9, e uma sequência que vai guiar a Cas9 por um ponto, né? E, além disso, caso a gente queira, por exemplo, inserir um gene de interesse, uma sequência que é o transgene que vai ser inserido, tá? Isso tudo tem que ser colocado para dentro da célula com o uso de vetores. Tá? O mesmo vetor de terapia gênica que vocês já viram nas demais aulas. Quais vetores são utilizados hoje? São utilizados os adeno-associados para diversos ensaios clínicos, tá? Mas existem ensaios clínicos envolvendo lentivírus, por exemplo, principalmente para modificação de células tronco hematopoéticas, embora existam estudos para modificação de células tronco hematopoéticas com AAV também, existem com lentivírus, tá? E sim, existem vários estudos envolvendo vetores não virais, tá? Principalmente, e aí acho que eu já vou entrar, me permitirem, para responder uma outra pergunta que eu vi aqui no chat, que elas se complementam, que é do João, tá? Sobre quais tipos de ensaios estão acontecendo, que doenças estão acontecendo, tá? Porque aí eu já consigo dar um exemplo bom aqui para os dois. O que acontece? Esse sistema CRISPR-Cas9, por exemplo, qualquer sistema de edição de genes, eles podem ser entregues para a célula de diferentes formas, em diferentes formatos, tá? Um é exatamente todos os componentes dentro de vetores, tá? Então, um adeno associado, por exemplo,
que vai produzir a minha Cas9, um outro adenoassociado que vai produzir a minha sequência para recombinação. Tá? Mas existe a possibilidade de se fazer estudos onde eu pego a Cas9 não como codificada por um AAV, mas eu pego a proteína purificada. Tá? E aí eu injeto a proteína purificada com um RNA mensageiro. Tá? Então, existem estudos assim, e que aí, basicamente, o RNA mensageiro é protegido ou por um vetor não viral, ou DNA, por uma molécula nua, né, sem nenhuma proteção. Principalmente, de novo, para modificações que a gente chama de ex vivo. Tá? Então, a gente modifica células. Eu ia perguntar exatamente isso, Guilherme. Como é que ia ficar a biodistribuição disso? Não, pois então... Né? Então, para ex vivo. Isso, para ex vivo, mas existe estudos, eu já vi estudos em vivo com uma injeção in situ no olho, tá? Também com esse mesmo sistema, tá? Para uma coisa mais localizada, mas existe a possibilidade, tá? Então, sim, existem estudos envolvendo vetores virais, existem estudos envolvendo vetores não virais. Entre os vetores virais, adenoassociado e lentivírus são os dois que eu conheço, tá? Que eu sei que existem estudos. Exemplos de estudos, tá? Um caso, uma edição de genes para deletar parte do CCR5, né, que é o vetor, que é o receptor que o HIV utiliza para entrar, um dos receptores que o HIV utiliza para entrar nas células imunes. Tá? E aí, então, tu edita aquilo, tu corta uma parte do CCR5 e, em teoria, o HIV tem menor probabilidade de conseguir infectar uma célula. Então, essa é uma possibilidade. Outra possibilidade, modificação, edição de células tronco hematopoéticas numa doença genética monogênica. Tá? Então, tu modifica as células tronco hematopoéticas, edita, ou seja, ou tu corrige uma mutação, ou tu insere o gene que está mutado, e tu transplanta estas células editadas na pessoa. Tá? Então, uma segunda possibilidade. Terceira possibilidade, injeção direta do sistema de edição, né, CRISPR-Cas9 ou qualquer sistema de edição de genes, direto no paciente utilizando vetores para uma modificação in vivo. Tá? Então, um vetor contendo a Cas9, um outro vetor contendo a sequência para recombinação, a Cas9 cliva o DNA num ponto específico, ocorre a recombinação, e aquele paciente que não produzia aquela proteína agora produz, porque na recombinação tu inseriu o gene completo. Tá? Então, diferentes estilos, diferentes abordagens, todas elas sendo testadas já em ensaios clínicos. Então, perspectivas, pelo jeito, as perspectivas são muito boas, né, Guilherme? Assim, já, inclusive, futuro para a gente receber aqui, né? Certo. No hospital a gente tem um estudo, não é edição, é de terapia gênica mesmo, né? Mas na mesma doença que a gente está trabalhando, tem um grupo, uma empresa americana, fazendo edição de genes, exatamente assim, injetando todos os componentes via sistêmica, né? Porque é uma doença monogênica, para conseguir tratar essa mucopolissacaridose, no caso, tá? Então, existe essa possibilidade. Eu sei que no Brasil, pelo menos, o Einstein tá desenvolvendo já com bastante força um estudo de edição para doenças hemoglobinopatias, para doenças do sistema sanguíneo, tá? Então, sim, deve aparecer isso para nós logo, assim, provavelmente já no próximo ano, se não no próximo. Hoje as IPS são formadas a partir dessas ferramentas de edição gênica ou ainda como com vetores virais, como foi? Não, elas não são, porque a gente não quer editar. A reprogramação não envolve a edição do genoma dessas células, tá? Você, na verdade, você está modificando, você está fazendo uma modificação epigenética nessas células, né? O genoma se mantém, a sequência intacta, os genes que você força a expressão, que são aqueles 4 fatores do Amanaka, eles vão gerar uma cascata gênica ali que vai reprogramar aquela cromatina e aquela célula vai passar a expressar um outro conjunto de genes que vai dar a ela esse fenótipo pluripotente. Tá? Então, e isso é detonado, triggered, né, pela essa expressão, a expressão dos 4 fatores do Yamanaka. Então,
o que é feito. Então, você tem assim, o sistema mais usado é um sistema de vírus Sendai, que ele joga lá aqueles vetores, a expressão daqueles genes, e depois aquilo se perde, vai embora. Você tem plasmídios também, epissomais, enfim. Então, a ideia é essa, é ter uma expressão transitória desses 4 genes, e essa expressão transitória faz com que você reprograme a cromatina e o conjunto de genes, mas não há modificações genéticas, tá? Só epigenéticas. Perfeito. Tem uma pergunta aqui da Valéria, né? Para fazer uma IPS para cada paciente, é mais complexo do que, por exemplo, as CAR-T-cells? Eu comentei logo abaixo sobre isso, Rê, porque a Lígia, a gente ficou muito tempo falando sobre como era economicamente inviável a gente fazer uma IPS autóloga. E aí vem as CAR-Ts e é tudo autólogo e é viável. E a gente fica e tudo assim, bem, né? Pois é. É viável mais ou menos, né? Porque o custo ainda é incrível. Mas eu acho que as IPS são mais complexas. Porque, veja, no CAR-T, né, você tira lá... É medula óssea, não é? Ou não? É sangue periférico. Você modifica linfócito, Sangue periférico. né? Eles fazem uma férese e aí purificam os linfócitos usando BIDs, eu acho. Isso. Então, você faz lá, você pega já a sua célula, o linfócito, transduz, né? Põe, de alguma forma, põe para dentro lá o vetor de expressão do antígeno que você quer e devolve. Então, tudo bem, isso tem um nível de complexidade, acho que talvez expanda, enfim, mas tudo bem, mas tem um nível de complexidade? Tem. Agora, olha as IPS, você vai fazer uma biópsia de pele no fulano, vai reprogramar essa célula, que é um processo aí de 2 meses, vai ter que verificar a integridade genética dessas células, depois você vai ter que ver se o protocolo que você usa para diferenciar, e quem tem experiência em trabalhar com diferentes linhagens de células pluripotentes, tem umas que são mais fáceis de diferenciar do que as outras. Você vai ter que depois ver se aquela sua população de células diferenciadas não forma tumor, e aí você vai poder fazer, se a pessoa ainda estiver viva, se o paciente... Estou sacaneio. Você aí faz a terapia. Então, é bem mais complexo. Agora, de novo, entendeu? Teve um momento que ninguém imaginava que a gente ia poder ter cada um computador no colo, né? Porque computadores ocupavam salas. Então, a tecnologia tende a simplificar isso tudo. Mas, atualmente, é bem mais complexo do que o CAR-T. Nesse caso aí, Lígia, na formação, né, desse banco de IPS, qual que seria a fonte celular a ser utilizada? E se tem uma fonte ideal, vamos dizer assim, que responde melhor? Olha, eu acho a fonte mais fácil, melhor custo-benefício, a meu ver, eritroblasto de sangue periférico. Então, primeiro, sangue periférico é fácil, é melhor do que você fazer uma biópsia, né? É menos invasivo do que você fazer uma biópsia de pele. E o porquê não o linfócito? Porque o linfócito já teve lá as recombinações, né, no lado do sistema imunológico. Um eritroblasto ainda é uma célula que tem um genoma completo daquela pessoa. Tá? Então, foi a partir dessa célula que a gente faz as reprogramações. Tem grupos que falam que o problema da estratégia, dessa estratégia, é que esses eritroblastos eles não ficam em cultura tanto quanto um fibroblasto. Então, eventualmente, se você quiser voltar lá na célula original para reprogramar com alguma outra forma, ela não vai mais estar lá com tanta facilidade. Mas eu ainda acredito que, assim, dado o custo-benefício, essa história do sangue periférico é muito boa. Agora, tem muita gente que faz ainda por biópsia de pele e estabelecimento lá dos fibroblastos dos doadores.
E eu já vi muito também questão esse dilema, né, inclusive dos bancos de sangue de cordão umbilical. Como seria essa perspectiva de você transformar esses bancos, né, que a gente sabe que você tem hoje, né, um potencial limitado, né, para uso desse material. Como é que seria uma perspectiva da gente converter esses bancos, vamos dizer assim, de sangue de cordão, que já estão criados, estruturados na rede, né, do Brasil Cord, em bancos de células IPS em condições de GMP? Não, seria muito fácil, né? Porque esse material o que você precisaria era do consentimento, você ia ter que reconsentir todo mundo que fez essa doação, porque a pessoa fez a doação para transplante de medula óssea, né? E eu não, quer dizer, eu não tenho a menor ideia de como é que é o consentimento, mas talvez você tenha que reconsentir para a pessoa dizer que você pode fazer IPS, mas esse material que está criopreservado já lá, né, GMP e tal, ele é ótimo para ser reprogramado. Uma boa perspectiva, né? Assim, Uhum. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Alguém viu mais uma pergunta aqui que eu não explorei? Gente. Adriana. A pergunta do João aqui, né? Se me permitir, tá, porque o Guilherme... toda a pergunta. Então deixa eu colocar aqui, do João, sobre as ferramentas de edição gênica. Essas tecnologias reconhecem sequências específicas no DNA-alvo e utilizam dispositivos de clivagem e tal. Sobre o uso terapêutico, ocorre a reparação natural, a inserção de moldes, né, genes terapêuticos em conjunto, há situações de nocaute de genes defeituosos, enfim, somente para entender os possíveis mecanismos de uso clínico. João, quer falar, complementar? Não, é isso mesmo. Eu acho que o Guilherme, até na resposta dele anterior, ele fala sobre isso, porque na aula fica um pouco dúvida, né, sobre essa questão. A gente entende essa questão da técnica, mas aí fica imaginando como é que vai ser do ponto de vista... Quer dizer, existem muitos mecanismos, né, que o próprio professor Guilherme coloca e tudo, da possibilidade dessas ferramentas, mas eu fiquei colocando um pouco na terapia, assim, e ele falou sobre isso, que você depois coloca, né, um vetor com gene terapêutico em conjunto, quando você quer corrigir, mas às vezes é até possível ter uma própria reação natural, né, às vezes você corrige aquilo e pode ser naturalmente fazer as correções, sei lá, pensei talvez situações de você silenciar determinados genes, então são vários mecanismos, aí só para explorar um pouco sobre essa técnica que, do ponto de vista de uso clínico. E até, inclusive, eu fico pensando, né, a doutora Lígia coloca também essas técnicas para outras áreas, né, recentemente eu vi um paper de um pessoal produzindo uma carne bovina já com bastante espessura, até para alimentação, você olha, isso tudo sendo usado dentro da área de alimentos, né? A gente sabe aí para a produção de diagnóstico, enfim, tantas oportunidades, né, que vai se ter aí para o mundo com essas tecnologias, né? Então, essa questão do uso clínico, ele falou bem, mas para reforçar um pouco essa questão dos possíveis, né, mecanismos, por falta de conhecimento mesmo, uma oportunidade. Obrigado. Na verdade, tu está absolutamente certo, tá? Sobre o uso, eu vou responder ali ponto a ponto, tá? Sobre o uso terapêutico, se ocorre reparação natural. Sempre, tá? Na verdade, essa edição de genes, o que ela faz é gerar uma clivagem num ponto controlado do genoma. Mas o processo de reparação da célula, ele sempre vai acontecer e a gente se utiliza disso para inserir a nossa sequência ali, tá? Então, vocês devem ter visto no vídeo que a gente falou que pode acontecer duas coisas. Tu quebra o DNA, né, num ponto, e aí tu pode simplesmente juntar isso aí de volta, tá? E a gente chama isso de reparo não homólogo, né? Junção de extremidades não homólogas. Ou o que acontece? Tu pode quebrar o DNA, né? E aí o que tu faz é tu dá para a célula uma outra sequência que troca essa sequência, faz uma recombinação, tá? Eu coloquei ali no vídeo que a primeira opção das duas que eu comentei com vocês, que é essa quebra e volta, simplesmente, ela tem uma certa limitação para o uso na terapia. Isso é verdade, mas não quer dizer que ela não pode ser utilizada para terapia, tá? Ela pode ser, sim, utilizada, por exemplo, se eu quiser exatamente nocautear um gene. Aí eu nem preciso da outra sequência para fazer a recombinação.
Eu simplesmente coloco a CRISPR-Cas9, por exemplo, ou qualquer sistema de edição, para quebrar um ponto do genoma, e aí isso é propenso a erros, né? Conforme ele vai se juntando, eu vou deletando aquele gene, tá? Vou nocauteando aquele gene. Então, o CCR5 é um exemplo, né? O nocaute do CCR5 para HIV é um exemplo, mas a gente pode pensar isso para um monte dessas doenças dominantes, tá? As doenças são dominantes causadas pela expressão de um gene anormal. Se a gente conseguir abolir essa expressão, isso é possível, tá? Então, a primeira resposta é sim. Se há inserção de moldes em conjunto, né? Especialmente com a técnica de CRISPR, é possível tu inserir múltiplos genes, se tu quiser. Tá? Múltiplos genes ou genes em múltiplos locais diferentes, sem grandes dificuldades. Então, sim, isso pode ser feito. Tá? E as situações de nocaute por genes defeituosos, eu comentei o exemplo do HIV, ou para qualquer doença dominante, né? E eu vou expandir aqui um pouco a nossa visão do sistema CRISPR. Obviamente, a gente está falando aqui de aplicações para a área de saúde, médica e assim por diante, né? Mas o sistema CRISPR-Cas9 ele pode ser usado para uma centena de coisas, tá? Eu não estou nem exagerando, são centenas mesmo, tá? Para vocês terem uma ideia, um grupo americano, eles produziram um vídeo a partir de CRISPR. Então, o que eles fizeram? Eles foram engenheirando um genoma, foram fazendo diferentes edições para ter uma sequência, por exemplo, CAG, AAT, TAA. Então, era uma sequência de uma bactéria, tá? Eles colocaram isso numa bactéria e depois eles fizeram o seguinte, bom, o AAG codifica um pixel preto. O ATG codifica um pixel cinza. O TTA codifica um pixel branco. E aí, quando aquela bactéria era lida, o DNA dela era lido, isso tudo era convertido em imagem. Tá? Por quê? Porque eles estão utilizando isso, inclusive, para armazenamento de dados, porque é uma forma muito mais fácil de armazenar uma grande quantidade de dados num local muito pequeno que é uma bactéria. Tá? Então, as aplicações são muitas. E aí, o que vai provavelmente acontecer é cada ensaio que aparece envolvendo edição de genes, tá? A gente vai ter que ter um olhar muito particular para cada um deles por causa das suas particularidades. Tá? Um olhar particular por causa das particularidades, mas é verdade. Tá? A gente vai ter que observar esse tipo de coisa. Assim, bom, qual é o sistema de entrega que eles estão utilizando para produzir a quebra do DNA, né? Produzir a Cas9, assim por diante. E está sendo só uma Cas9 junto com o RNA mensageiro, ou está sendo um vetor que produz? Porque isso muda, inclusive, a classe de tipo de medicamento que a gente vai estar lidando, né? Se for só uma Cas9 purificada com o RNA mensageiro purificado, isso nem se qualifica necessariamente com produto de terapia avançada. Então, entra uma outra discussão muito grande em cima disso. Então, a gente vai ter que avaliar caso a caso os ensaios que vão aparecendo. Doutor Guilherme, eu queria aproveitar também, Renatinho, só aproveitar essa questão do nocaute. Você falou até um exemplo do vírus HIV, né? Que você lá dá um jeito de diminuir o receptor relacionado à interação do vírus. Aí eu queria aproveitar e fazer, desculpe se for uma pergunta, né, idiota, mas é pelo conhecimento, falta de conhecimento mesmo. Então, mas aí você vai nocautear esse tipo de receptor para determinado vírus, ok. Mas isso pode ter uma interferência do ponto de vista da homeostase da própria célula em relação que usa aquele receptor. O que isso pode para outras situações, né? Outras situações. Claro que eu estou falando de uma terapia, e terapia é isso mesmo, né? Medicamento clássico é assim, você utiliza determinado agente químico ou biológico e aquilo interfere em outras áreas do nosso organismo, e, inclusive tem uns efeitos colaterais por isso. Claro que isso vai acontecer também, não é mágico isso. Mas qual que é assim, o que você vê sobre isso? Assim, eu nocautear determinado parte do gene lá e tudo, e a interferência que isso pode ter no funcionamento do organismo, da célula como um todo. Se isso é uma perspectiva, o que você vê sobre isso, e como a gente pode pensar nisso já no futuro perspectiva de regulação, que é o que nós vamos ficar atrás, riscos e benefícios disso tudo. Acho que tu tem completa razão, de novo, em pensar esse tipo de situação, tá? Porque, nesse caso específico do CCR5, que eu dei para você do HIV, o que acontece? Existem pessoas, na população em geral, que têm mutação no CCR5, tá? E essas pessoas têm uma resistência natural à infecção por HIV.
É uma parcela pequena da população, 1 a 5%, dependendo da região, mas existem pessoas que têm essa mutação que está sendo colocada nesse receptor, e isso não causa nenhuma repercussão grave para a saúde da pessoa. Tá? Então, sim, a resposta é que pode causar uma repercussão. Nesse caso específico, pela experiência que já se tem de parte da população ter aquela mutação, não causa. Tá? Ou, se causa, é muito negligenciável. Mas é algo que, obviamente, cada ensaio que aparecer, cada situação que aparecer, cada produto que aparecer, isso tem que ser considerado. Tá? Se a gente está deletando alguma coisa no genoma, quais são as repercussões disso para o indivíduo, obviamente, para a saúde do indivíduo. Tá? Posso dizer que nesse caso do HIV, em princípio, não existe, porque existe uma parcela da população que tem esse receptor deletado e não existe repercussões clínicas. Mas, sim, isso é algo que tem que ser considerado sempre quando a gente vai pensar na edição de um gene. O que a gente faz, geralmente, inclusive esse CCR5, ele é considerado um safe harbor, um local seguro para a inserção do meu gene. Tá? Então, existe uma série de abordagens envolvendo edição de genes, onde o que a gente faz não é corrigir uma mutação que está causando uma doença, tá? Tu deixa aquela mutação, uma doença genética monogênica, por exemplo, tá? Causa deficiência de uma proteína específica. Eu não vou necessariamente corrigir a mutação do paciente naquele gene que causa a doença, tá? Eu esqueço aquilo, eu insiro uma cópia inteira do gene num outro ponto do genoma, e aí o paciente passa a expressar essa proteína completa, inteira, a partir de outro ponto do genoma. A gente fez os dois no laboratório. Tá? A gente trabalha com mucopolissacaridose, a gente pegou os dois. A gente pegou a mutação mais comum dos pacientes brasileiros e corrigiu especificamente aquela mutação. Tá? Então, eles têm uma mutação num gene chamado IDUA, a gente foi naquele gene IDUA, cortou o gene, tirou a mutação do paciente, né, e substituiu pela versão normal. Tá? Funciona? Funciona. Tá? Só qual é o problema? Nem todos os pacientes têm aquela mutação. E aí entra de novo na questão de que isso viraria uma terapia super personalizada, né? Se o paciente tem aquela mutação, isso funciona. Se ele não tem, não funciona. Então, o que a gente fez? Bom, para tratar todos os pacientes com um produto só, esquece a mutação que o paciente tem, quebra um outro ponto do genoma, tá? Então a gente quebrou um local que a gente sabe que não tem nenhuma repercussão clínica, caso ele seja deletado, e insere o gene que o paciente não tem lá, o paciente não tem, porque ele tem uma mutação lá naquele ponto. E aí o paciente passa a produzir a proteína a partir de outro ponto no genoma sem nenhuma repercussão clínica. Claro, eu tenho que mostrar que isso não tem nenhuma repercussão clínica. Repercussão clínica, eu digo assim, nenhum efeito adverso, né, para o paciente. E aí o que a gente fez? Bom, começamos a produzir a proteína, ela é produzida? Ok. Ela é funcional? Ok. Isso causou, por exemplo, tumores nos animais. A gente deixou os animais por 2 anos para ver se isso era seguro. É seguro? Aparentemente é seguro. Agora vamos ver se isso não tem off-target, está fazendo agora. Tá? Então, são diferentes abordagens que podem ser feitas, mas, assim, tu sempre vai ter que avaliar, ou nós, como avaliadores, sempre vamos ter que ter uma ideia se isso foi avaliado de forma correta, se isso foi considerado. Bom, se eu estou deletando um gene aqui, qual é a possível implicação clínica dessa deleção? Tá? Então, isso, quando a gente for avaliar qualquer estudo de edição de genes, tem que ser considerado. Perfeito. Fantástico. Tem uma pergunta aqui da Melina, para a Lígia. O Banco de PS brasileiro utilizará os fatores de Yamanaka para a reprogramação das células? Existem outros fatores que podem ser utilizados além dos de Yamanaka? E se esses fatores são patenteados? A gente usa no nosso laboratório 3 vetores que são plasmídeos epissomais, ou seja, eles não se integram, e, em conjunto, eles expressam os 4 fatores do Yamanaka e mais, eu acho que mais 3 ou 4 outros genes que aumentam a eficiência da reprogramação, principalmente nessas células do sangue. Tá? Eu não sei, então, enfim, então tem o Yamanaka, mas aí você tem lá outros genes
que aumentam a eficiência. E sobre isso ser patenteado, eu não sei. Eu sei que esses plasmídios que eu recebi, e eu assinei lá um termo de transferência de material, eu posso usar, porque eu estou na USP e eu sou uma instituição sem fins lucrativos. Então, eles não têm nenhuma restrição de eu usar esses plasmídios. Em termos de patentes, eu não sei, olha só, as IPS, as patentes que talvez tenham sido feitas, devem ter sido feitas, foi em 2007, né? Então, seja lá o que for, já deve ter expirado. Isso aconteceu também com as células embrionárias, com as células tronco embrionárias humanas. Em 98, quando o Thomson, lá nos Estados Unidos, gerou essas células, ele patenteou, ele foi mega criticado por isso, e rapidamente essa patente, entendeu? 10 anos depois, expirou a patente, está todo mundo aí. Eu acho, gente, Lígia, que os fatores em si não são, e no Brasil nem poderia, tipo, patentear o OCT4, né, o SOX2, o KLF4 ou o CEMIC. Mas, por exemplo, a Thermo Scientific, uma empresa que fabrica reagentes para pesquisa, eles têm o vírus que expressa os fatores do Yamanaka, e aí tem patente do vírus deles. E aí o problema é que porque se você compra o plasmídio, você gera os seus próprios vírus, e aí você pode sempre ficar usando os plasmídios para poder produzir isso. No caso do produto da Thermo, a cada reprogramação que você fizer, você vai ter que comprar os vírus, usar, comprar os vírus, usar. Então, cada linhagem é uma nova compra, né? Então, fica mais caro. Mas eles vendem já vírus em condição GMP, se eu não me engano, a Thermo. Tem uns kits já de reprogramação em condições GMP, né? E tem Epsomal também, né? Eu acho que Sim. tem já Epsomal, não sei se é da Thermo, mas a gente tem mais experiência com vírus do que com os Epsomais. Não sei se você já trabalhou com os Epsomais, funciona bem, Lígia? Não em condição GMP, mas lá no laboratório a gente só faz as IPS com os plasmídios epsomais, desde o começo. Mas eles não são comerciais, eles são... Não, eles foram... Eu comprei na AdGen, né? Eles foram disponibilizados lá pelo grupo que gerou, e você assina o Material Transfer Agreement, mas porque eu sou uma instituição sem fins lucrativos. Mas eu acho que a AdGen até vende para uso comercial, só que é outro caminho e outro preço, né? Claro, mas eu acho que eles vendem para fins comerciais também, não tenho certeza, mas acho que sim. Ótimo, gente. Eu tenho só uma última pergunta aqui para o Guilherme, que ele falou, eu vi que você falou da CTN-Bio, acho que você faz parte da Câmara da CTN-Bio. Eu queria saber como é que está isso na parte vegetal, o desenvolvimento disso, se já existem aqui empresas aqui, porque a gente sabe que a agricultura aqui é fortíssima, se já existem empresas que têm utilizado isso. Tem sim. Sempre, né, no Brasil, essa parte de trigo, soja, qualquer, né, milho, todos eles, já existem os produtos geneticamente modificados com edição de genes, tá? Bem mais avançados até do que na nossa área, na área de saúde. Então, o país sempre foi muito forte nisso e continua, tá? Inclusive, essas técnicas, como eu estava comentando, essa informação da edição de um touro e do sêmen é porque passou na CTN-Bio numa reunião. Então, por isso que eu sei que existe para modificação, para produção de uns touros mais fortes, assim. Então, para essas outras aplicações, sim, é muito difundido já. E eles são muito bons, né? O pessoal aqui da nossa cultura e agrotecnologia é muito bom. Ótimo. Gente, mais alguma pergunta? Foi excelente a discussão. Acho que a gente fica
a boca aí para ver o nosso futuro. Na verdade, dá até um pânico também, né? O quanto esse mercado vai evoluir daqui para frente. Eu acho que até com a questão das vacinas, né? Isso vai se popularizar, né? Então, assim, acho que realmente a gente fica muito, muito feliz, mas também fica muito apreensivo, né? Então, mas eu acho que é assim mesmo, acho que o conhecimento é fundamental exatamente para subsidiar a nossa avaliação, né? Então, como já disse ontem, né, sem esse apoio, sem esse suporte de um grupo de especialistas, realmente fica muito complexo, né? Então, a gente tem muita segurança, né, em trabalhar sabendo que no Brasil tem muita gente qualificada e que vai poder ajudar aí nesse processo de construção conjunta, né? Então, só agradecer.